Boa tarde, amigos. Donos da bola entrando no ar na TV Bandeirantes para todo o Rio Grande do Sul e live do YouTube, também mundo afora. Aliás, vamos abrir com a nossa enquete interativa. Vamos colocar a nossa enquete interativa, aba Comunidades, na live do YouTube. Dos jogadores que estão retornando do departamento médico, qual será o mais importante para o Grêmio? O zagueiro Kahneman, o lateral Nicolas ou o atacante Ferreira? Vá lá e vote conosco. Ô, Dávila, vamos começar com as informações do Grêmio. O Renato mudando tudo, inclusive a programação do final de semana. Nos conta isso, Dávila. Boa tarde. É isso aí, Meneghete. Salve, boa tarde para você, boa tarde a todos. O Renato mudou a programação do final de semana. Nos últimos dias, o que estava combinado, pelo menos previamente, era que o Grêmio trabalharia no final de semana, sábado e domingo, gerando até estranheza. Não tinha uma previsão de folga marcada para o grupo de jogadores. Mas tudo mudou. Renato, inclusive, nem participou da atividade de hoje lá no CT Presidente Luiz Carvalho, acertou com a direção a sua liberação e vai resolver problemas particulares, questões particulares no Rio de Janeiro, né? E o Renato, portanto, se reapresenta na segunda-feira e os atletas terão sábado e domingo de folga lá no CT, Meneghete. Tu acha que fica mais próximo? Isso é óbvio, né? Bom, olha só, tem de novo um debate. Hoje eu vi o Atualidades Esportivas apresentado pelo Luiz Henrique Benfica, brilhante, das 11 ao meio-dia, na Rádio Bandeirantes FM 94.9, de segunda a sexta-feira, nossa resenha esportiva matinal. E aí o Benfica estava dando umas indiretas. Pô, Renato, vai resolver assuntos particulares no Rio de Janeiro. Eu até brinquei com ele. É, certo, no sábado, domingo, ele vai no banco, vai no cartório. Eu quero dizer o seguinte, eu não vou embarcar mais nessa, gente. Eu tenho uma coerência nisso aí. Quando o Renato, em época de pandemia, por orientação médica, ficou em isolamento e foi para a beira de praia, eu fui crítico. E aí eu acho que tem que ser crítico. Se ele está em isolamento por recomendação médica e não poderia estar trabalhando em Porto Alegre por recomendação médica, na minha opinião, não poderia estar na beira da praia. Mas agora, o Grêmio com 2 pés dentro da Série A, com a classificação iminente aí para ser confirmada, ele acertou lá com o presidente Bolsonaro uma folga para ele na sexta, deu folga para o grupo sábado e domingo. Eu não vejo nenhum problema. E repito o discurso de ontem. É melhor alguém mandando, ainda que de forma equivocada, passível de crítica, do que um desmando que o Grêmio viveu nesses últimos anos. Posso, Claro. antes do César, eu vou dizer para vocês o seguinte, o agora não é importante, está certo. O Isso Grêmio está aí. classificado. É. Aliás, o Grêmio estaria classificado Isso. com o Roger, tá? Isso E seria aí. igual. Então vamos né? adiante. Vamos adiante, então, né? Não é. Eu vou dizer, não. sabe o que é o principal? O principal é eu olhar o Grêmio para frente. Porque a grande discussão do Grêmio neste momento é o que será o Grêmio em 2023. Então, assim, ó, o Renato é ídolo? Ele traz a torcida? É o maior ídolo do clube, é estátua. Só que o que acontece com o Renato mandando, e ele manda sozinho, tá? O Grêmio sendo dirigido de forma amadora. Tem que mandar mesmo, que é um bando amador que tem lá no futebol do Grêmio. Não. Tem que mandar o Renato O que mesmo. falta é competência. Não. Agora tem que ter profissionalismo. Cara, olha só, eu vou dar os passos, tá? O Renato, entendeu? Simplesmente traz uma determinação que eu acho que é acertada. Ele pega 10 jogadores do profissional e manda para transição, para minutagem, para jogar e coisa e tal. Claro, né? O Renato vai estar lá vendo o desempenho, né? Claro que não. E aí? Não foi. E aí, Ribeiro? Tá, o Renato hoje tem foi lá treino. o Renato o Gabeira não foi lá? Toma aqui. Então tá bom. Tem então treino tá bom. hoje. Tem treino hoje. Teve. Do Renato não foi. Tá bem. E ele só volta segunda-feira. Isso aí é uma várzea, gente. Isso aí é... Gente, o torcedor do Grêmio tem que ser o seguinte. Vocês amam o Renato? Legal, eu também adoro o Renato. Agora, isso explica muito porque o Grêmio teve sucesso e teve fracasso nos últimos anos. O Grêmio foi dirigido de forma empírica. O Grêmio ganhou num acaso. Isso aí um acaso. Isso aí é... Não é profissionalismo. Essa tua mania de incompetência. classificar as coisas como sorte e acaso. Não é. Gente, isso aí desmancha a tua Meneghete, tese por si eu só. sou diretor de empresa e jamais isso não existe em lugar nenhum Não do dá pra planeta comparar uma Terra. empresa. Não dá pra comparar uma empresa com um time de futebol. Não? Neste quesito não dá pra comparar. Nesse quesito não dá pra comparar. Porque se o diretor da empresa quiser tirar folga de 3 dias e ir pro Rio de Janeiro, se a empresa estiver caminhando bem, tudo bem. O Grêmio tá caminhando bem pro seu objetivo. Sabe qual é a diferença? É que o diretor da empresa sabe que ele terá os seus segundos Também, e terceiros para dirigir. E o Renato também sabe. Não tem, o Renato manda sozinho, Não, Meneghete. tem lá o Gabeira pra comandar os treinos, tem preparação física. Pelo amor de Deus, vamos isso aí é uma Vamos abrir várzea. espaço para que o César e o Diogo Rossi possam participar. Esse episódio do Renato, ele... Primeiro que eu tenho vergonha de falar sobre isso. É uma várzea, Eu tenho vergonha de falar sobre isso, porque
Gente, futebol profissional, esporte de alto rendimento, para mim, esse episódio aqui é passado, presente e futuro num só fato. É suco de Renato. Num só fato. De Renato. O que é isso? Faz a gente lembrar por que a gente está aqui. Faz a gente lembrar, tu acabaste de citar episódios do Renato no Rio e tal. Momentos diferentes. Faz a gente entender por que esse grupo não funcionou com outros treinadores. Porque é esse o modus operandi deste grupo. Este grupo funciona com o paternalismo do treinador, folga aqui, viaja lá para dormir aqui. Toda a construção é assim. E aí eu tô com o Ribeiro. Projeta, é isso que o Grêmio quer para o futuro? É isso aí que o Grêmio quer para o futuro. É isso Não, aí. o Grêmio quer um escudo, porque isso aí que todos o os Grêmio quer. candidatos à Eu queria ouvir presidência o querem o Jogo mesmo escudo que o Romildo teve. Eu tenho 1 hora para falar no programa hoje. Calma, fica tranquilo. Hoje não tem o Baldasso para te atrapalhar e nem o JB para nos atrapalhar. Nós temos agora o Diogo Rossi. Eu só estou preocupado, Meneghetti, com essa questão do futuro que o CCD está levantando, porque todos os candidatos, os principais pelo menos, eles indicam que o Renato vai permanecer. Então, assim, eles têm um projeto, mas até onde eles têm esse projeto? Porque se o Renato faz parte do projeto, ele determina tudo. O Renato, em 3 dias, que são os últimos 3, ele alterou um planejamento de viagem sozinho, que era praticamente impossível de alterar e ele conseguiu, obrigando a trocar voo e cancelando hotel de jogador, faltando 5, 6 dias para um jogo acontecer. Ele cancela 2 treinos, porque os treinos foram cancelados. E o Grêmio está bem, eu acredito que o Grêmio seja o melhor time da Série B do Campeonato Brasileiro para estar nessa condição atual. Não, né? o melhor time da Série B é aquele time que teve um jornalista que veio aqui e chamou de porcaria. Não é o É melhor. o melhor time da Série B é aquele... Sabe que teve um jornalista aqui um mês atrás que falou esse time do Cruzeiro é uma porcaria. Esse é o time da Série B. O melhor... A banca paga, a banca recebe. Não, ele está lá, né? Como o melhor, mas ele não é o melhor. Não Eu tem o tava melhor, assim, na verdade. Eu quero te dizer o seguinte, ó. Eu não vou citar nomes aqui, porque em cima da tua tese, assim, tu quer o quê? Eu ia te perguntar assim, tu quer o quê? Que o Renato mande ou que o fulano, o Beltrano, eu ia citar alguns nomes aí que a gente sabe são os comandantes, são os envolvidos no futebol de várias chapas. Mas se eu citar os nomes, e o meu depoimento seria criticando esses nomes, então aí eu vou estar fazendo campanha para os outros movimentos. Então eu vou citar nomes que muito provavelmente não estejam no futebol do Grêmio no próximo ano. Eu prefiro o Renato mandando do que o Paulo Luz mandando. Até porque quando o Paulo Luz estava lá, quem mandava era o Renato. Eu prefiro o Renato mandando do que o Denis Abraão, que fracassou à frente do futebol. Então eu poderia dizer outros tantos nomes, inclusive alguns nomes que estão em movimento aí e que são cotados para assumir o futebol novamente. E que também fracassaram. Não, deixa eu fazer uma pergunta pro Meneghetti, por favor, dentro disso. Se o Renato cancela o treino e tu tá achando normal com a situação que o Grêmio tá dentro do campeonato, Isso aí. se fosse o Roger? Normal. Tá bem. Não. Normal. Tu tudo tem bem. certeza que tu diria que é normal? Se o Grêmio tivesse na situação que está, na iminência de subir, cara... Eu duvido. É que o Grêmio existe já uma subiu. discussão, existe... Não é tu, não tô falando de ti, eu tô falando do todo, eu duvido. Não é isso, Meneghetti. Não é pontual. Isso que nós estamos vendo aí com o Renato não é agora. Eu prefiro o Renato mandando do que o Diego Serri. É sempre. Do que o Diego Serri, que não mostrou nada até agora. Gente do Tá, céu, mas daí tu concorda- o Diego Serri com o Renato não é só um anotador de Que bom, recado. isso aí tá em Não, algum mas, lugar. entendeu? Tá Não bem? é- Gostei. É isso aí. Meneghetti, Não aí vai funcionar. Eu vou te fazer uma outra pergunta, então. Dentro da tua experiência, da tua Experiência. sabedoria, né? Do ambiente que tu conhece, tá? Tu acha que é só botar o Renato e o Grêmio vai voltar a ter os seus tempos de glória? Jogando não melhor acho futebol isso. no Não, Brasil? eu só acho que o que eu mudei o meu conceito é que eu era sempre muito favorável, Ribeiro, à figura forte do vice-presidente de futebol. Aí eu Perfeito. comecei a observar os homens que comandaram o futebol na dupla Granal. Agora, recentemente, Paulo Luz não deu certo, Marcos Herman não deu certo, foi quem mais deu certo, aliás, os nomes que eu vou citar aqui, mas não deu certo, e Denis Abraão não deu certo. Aí eu fui pro Inter, os últimos 2 da gestão Marcelo. João Patrício Herman não deu certo e Emílio Papaleuzinho foi um fracasso. Foi um fracasso. Então, Hoje é o seguinte, o Inter não tem, né? deixa que comandem os profissionais. A melhor janela de transferências do Inter foi com o presidente Barcelos, com o Capa e com o David Bandeira, que é gerente de mercado. O Inter está dando certo agora com a batuta de Mano Menezes, Paulo Autuori, o William Thomas e tal, que faz o secretariado lá. Várias cabeças. Eu começo a acreditar, Ribeiro. Várias cabeças, né? Tu citaste Não, vários. não, mas O tudo bem, Grêmio isso só não tem tem problema. um que decide claro, sozinho. Claro, porque o Grêmio tem contratado ano que vem um diretor executivo do tamanho do Rodrigo Caetano, por exemplo. Diogo, só Eu um pouquinho, começo a só acreditar pra- uma coisa, o Meneghetti acha que se o Renato tivesse aí, o Grêmio não tinha caído. Eu acho.
Eu acho É mesmo. só o que eu consigo entender. Eu acho que não tinha caído. Tá, então assim, nós estamos chegando à seguinte conclusão. Atenção, César. Atenção que é Não, importante vocês estão isso. chegando à conclusão de vocês e eu a minha. Não, eu estou aqui não tem unindo, consenso. eu estou unindo a tua... Tu mudou então? Não é não. Tu vai te abraçar. Tu vai entender. Realmente o Grêmio já subiu. O Grêmio Claro já que subiu. claro que Entendeu? subiu. O Grêmio já subiu. Tu tem alguma dúvida disso? E o Grêmio está andando para o resto do campeonato. Eu vou te dizer uma coisa, tá? Está Vou andando dizer uma outra para a coisa que tu não punição do TJD. O Grêmio está andando. Porque assim, ó, o Grêmio conseguiu, tá? Joga mais ou menos, está conseguindo resultado, joga mais ou menos e coisa e tal, tá? Muito bem. Aí ele tem uma semana para o jogo fora de casa, onde o Renato sozinho mandou os caras forçarem o cartão. O Grêmio descartou o jogo de Sampaio. Não interessa, tá? E possivelmente vai voltar para jogar em Caxias do Sul. Não. Isso aí, gente, eu sei que o torcedor do Grêmio ama o Renato, eu também adoro o Renato. É mesmo? Ídolo, estátua. Só que, assim, ó, nós temos que separar a paixão da racionalidade. E eu sei que é difícil. Agora, dentro da racionalidade, eu vou dizer para você, e não é esse o Grêmio que eu quero. Tá bem. O Grêmio, e os candidatos, só por que eles é Renato? Porque senão eles perdem voto. Todos eles vão ser Renato. Agora, eu quero ver depois da eleição. Porque esse Grêmio não é profissional. Isso não é profissionalismo. Não, só sobre essa questão do STJD aí, primeiro que não dá para jogar em Caxias, né, porque tem jogos lá, e segundo que o Grêmio protocolou ontem o pedido, e hoje pela manhã eu conversei com um dos procuradores que me disse que a tendência é de conseguir o efeito suspensivo, que o Grêmio jogue as 3 rodadas em Porto Alegre. O Grêmio já subiu, e vou dizer mais, o Cruzeiro também já subiu. Esses dois já estão na Série Cruzeiro A. já Cruzeiro subiu. matematicamente. Formalidade, Ribeiro. O Grêmio vai subir, sabe o que vai acontecer? O Renato vai dar férias pro grupo e ele vai embora. Vão estar faltando lá 2, 3 Isso, não tenho jogos. nenhuma E dúvida. ele vai embora. Não tenho nenhuma E ele vai dúvida. embora, não tem nenhuma... Então, e aí? Então, Vai ficar aqui pra quê? é esse o Grêmio que tu quer para 2023, Não, eu queria o Meneghetti? Grêmio com um Renato e um diretor executivo forte. Porque dos homens que eu vejo, Ninguém dos manda homens no Renato. cotados para cotados, podem não ser esses, cotados, para assumir o futebol do Grêmio do ano que vem, é Eu só faço aterrorizante. Eu vou te dizer, A vou te dar uma pergunta que eu novidade. faço, eu só Ninguém faço- manda no Renato, Tá? Meneghetti. Eu só faço uma pergunta em relação a isso para ampliar o debate. Tu acha que esse status ajudou o Grêmio a cair ou não? Sim, ajudou. Lá na pandemia, acho que ajudou. Para mim essa é a discussão. Sim. O Grêmio mas, quer mas isso. são momentos, eu não posso julgar Claro. momentos diferentes com a mesma regra. Tá. São momentos diferentes. Lá o Renato errou. Não, mas Lá o Renato errou. mas é sobre esse aspecto O Grêmio que eu tô foi colocando. omisso. Aquele Renato que tu hoje acha que ele pode fazer naquele estágio também ajudou o Grêmio a estar onde Mas está. são diferentes. Lá o Renato não podia fazer aquilo que ele fez. Não, mas eu Lá concordo. o Renato Sabe não podia a minha fazer. opinião sobre isso? Lá ele O que eu tenho contrariou uma determinação do Por clube, que eu tô atropelou e passou por cima de Paulo Luz, Mouzan e todo mundo. Por que eu tô constrangido em falar nesse assunto aqui como gremista? E eu tô constrangido, envergonhado de falar nisso. Porque o Grêmio não caminha com um campo de Eu vou te dizer, profissionalismo. eu vou dar um argumento para vocês, que eu acho que esse vai ser irrefutável para ti, Ribeiro Neto. Olha aí. Vocês não Tu tá sabem. ribeirando um pouco, né? Vocês não sabem o efeito que tem numa equipe tu chamar e dizer assim, moçada, vocês estão de folga no final de semana. Nossa, Vocês não sabem o efeito que tem isso. Eu quero te dizer que então, o assim, Grêmio são recebe momentos palmas. completamente diferentes. O da pandemia, que eu fui um crítico voraz do Renato, contumaz, repeti a crítica, porque lá o Renato estava errado. Ele tinha uma orientação médica, em função da questão cirúrgica, chegando aos 60 anos, de ficar em isolamento e não poder trabalhar em Porto Alegre. Eu estou sendo coerente. Bom, e aí ele foi para a beira de praia, sem máscara, convivendo e tal. Lá o Renato errou, passou o carro por cima do presidente Mouzan, Conselho de Administração e Paulo Luz. Neste momento é completamente diferente. O Renato está atingindo os resultados e se ele entendeu de dar uma folga num final de semana, eu não vejo Renato é nenhum diferente, problema. César. E eu sei, Ribeiro, é sempre mais fácil pro cara do outro lado ouvir quando fala por favor, Ribeiro, estou terminando, já te passo. Tu falou aí 40 minutos no programa. Isso é um combustível para um grupo, para qualquer empresa. Para qualquer empresa, quando o líder chega e diz assim, gurizada, nós estamos bem, atingimos o objetivo, vencemos o jogo, tivemos uma resvalada em algum momento, tal, mas tá num caminho bom, moçada, todo mundo de folga, segunda-feira aqui, pro jogo da sexta, vamos pegar junto. Isso tem um efeito, isso é uma energia, um combustível num grupo Meneghetti, impressionante. vou passar para E foi isso que ele fez. Eu só quero perguntar, eu acho bonito
E concordo contigo. Só que o fim de semana do Renato ele é diferente dos mortais, né? O fim de semana do Renato é a quinta, a sexta, o sábado e o domingo. Quinta-feira ele não foi no treino da transição. Não, ele tava lá. Ele não tava na transição. Não, mas transição era um jogo, né? Ele não foi. Tá, mas aí... Mas é a mesma Não, mas Aí tá sendo injusto. Não, Ele tu quer trabalhou ver de quinta-feira. novo. Ele foi Ele foi hoje, amanhã. conseguiu uma folga pra resolver o problema particular. Vem cá, ô, Ribeiro. Você é muito pequeno, cara, pra gente perder. Nós estamos perdendo 20 minutos do programa para criticar a folga que o Renato se concedeu junto com o presidente Bolzan na sexta e alguns Mas jogadores. aí que tá. Eu acho pequeno. Pequeno não é isso, Meneghetti. Eu acho. Pequeno é a projeção que se faz. Se todo mundo quer Renato em 2023 e os candidatos são obrigados a querer o Renato, a torcida nem se fala, porque tem a idolatria acima de tudo. Tchê, eu vou te fazer de novo a pergunta, Meneghetti. faça. Porque tu é um jornalista, embora reconhecidamente colorado, um jornalista que tem uma análise imparcial. Pô, olha o elogio que eu te fiz. Não, e com uma capacidade oratória, né? Não, assim, ó, tu quase é o Ribeiro Neto, mas com muito mais talento, tá? Muito mais talento, tá? Bem abordada. Que Grêmio tu quer para 2023? Não. Esse é o Grêmio que eu isso quero. Não, então eu vou te responder agora. Mais claro. Esse é o Grêmio que eu quero para agora. Não. Se o Renato que tá lá, que conhece futebol, muito mais que qualquer dirigente que tenha passado pelo clube, amador, nos mais variados sentidos da palavra, amador. Os que são amadores, não são executivos. O Diego Serro é um executivo do Grêmio. Eu acho que é incompetente para necessidades do Grêmio. Acho que o trabalho dele é ruim. O Renato, se ele achou por bem dar uma folga agora para o grupo, eu não vou fazer escândalo disso, eu acho absolutamente normal. Agora, se ele começar a não treinar mais e o Grêmio começar a perder, Paulo Pereira vai pegar, Ribeiro. Aí é normal, então, Ribeiro. eu vou fazer uma última pergunta. Tá, o Mano Menezes está falando pro jogo aberto, a gente já vai rodar ele. Então vamos lá. Então tá. Paulinho, podemos rodar agora o Mano Menezes, no Inter está concedendo uma entrevista exclusiva para o jogo aberto. Renata Fã, Denilson, toda a turma. E a gente vai colocar alguns trechos aqui. Vamos ver o que tá falando lá o Mano. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todo mundo aí do programa. Fico feliz por ter melhorado o bom humor. Valeu. Daí, já sei. Apresentador estando bem, todo mundo está bem. Isso. Né? Então, prazer falar com vocês depois de bastante tempo. Agora tenho já algumas coisinhas para falar, então podemos trocar uma ideia aí com os telespectadores. E a primeira pergunta é essa, Mano, como é que você começou esse trabalho, organizou o time do Inter e transformou tudo isso numa campanha elogiável e até surpreendente pelo que foi o começo da temporada colorada? Olha, Renata, é bem isso mesmo, né? Quando o clube inicia o trabalho e não consegue dar continuidade a esse trabalho, e aí geralmente é porque os resultados não vêm, e assim é o futebol, chega alguém para propor algumas mudanças. No meu caso, nós iniciamos o trabalho aí na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Internacional tem um grupo de boa qualidade, muito boa qualidade, eu diria, e a gente encontrou um caminho muito rápido, isso ajudou bastante, abreviou o trabalho, porque ganhou confiança muito rápido. E quando você ganha confiança muito rápido, a tendência da evolução, ela existe exatamente na proporção da qualidade dos jogadores que se tem no elenco. E o resultado é esse. A gente está aí na segunda colocação, faltando 11 rodadas, né, para o campeonato terminar. O que para muita gente é surpreendente, a gente entende até essa surpresa, exatamente pelos fatos que elencamos antes do início da temporada. Mas o futebol brasileiro é assim, né? Tem muita gente que se organiza durante o campeonato, que cresce durante o campeonato. Felizmente, dessa vez foi a gente. Bom, agora Chico Garcia, você que também, Mano eu sei que tem uma Menezes. admiração muito grande pelo trabalho do Mano de longa data. Claro, sou muito grato ao Mano, um período também obscuro do Grêmio, em que ele conseguiu fazer um resgate muito importante com a épica Batalha dos Aflitos, chegou a vice-campeonato de Libertadores, sou muito grato ao Mano. Mas eu queria falar, já foi nosso, agora é deles, né? Agora é de vocês, tudo bem, faz parte. Nosso. Ele é profissional. Ô, Mano, quando você chega, ou melhor, antes de você chegar, a diretoria do Inter ela cometeu alguns equívocos. E quando você chega, parece que você reconduz
o navio, que é esse clube gigante, né, dentro da rota. Eu queria saber se você teve mais atribuições, e não me entenda mal, além da função do técnico, em montagem de elenco, ou está fazendo isso para o ano que vem, junto do Paulo Autuori. Que tipo de responsabilidade você assumiu dentro do clube para que o clube, enfim, pudesse retomar sua condição e hoje está disputando aí a vice-liderança do Brasileiro? Um abraço. Um abraço, Chico. O Internacional tem uma estrutura profissional muito boa e um dos motivos pelos quais eu estou aqui é fazer parte dessa estrutura que eu já julgava muito boa, conhecia, tinha uma relação muito boa com o Paulo, embora nunca tivéssemos trabalhado efetivamente juntos. Já havia trabalhado com o William, mas o William nas categorias de base do co-irmão. Então a gente conhecia muito o que esses profissionais têm para entregar ao futebol brasileiro. E se juntar a eles, para mim, era realmente algo bem importante em termos de carreira e uma possibilidade de construir um bom trabalho. Eu acredito muito em você fazer bem aquilo que é a tua atribuição. E aqui no Internacional, eu posso me preocupar muito mais com a parte de campo do que qualquer outra coisa. Embora um técnico do meu porte sempre vai estar participando da construção, da escolha, faz parte, inclusive, do trabalho do técnico fazer junto com o clube a construção de algo necessário hoje, nos dias de hoje. A gente vive uma falta de dinheiro bastante grande e isso é, de modo geral, a regra dos clubes brasileiros. Então, nós temos que ter uma visão hoje esportiva e também de mercado, porque senão você não consegue sobreviver e competir no mesmo nível, muito próximo do nível de grandes potências, como estão hoje, né? Flamengo, Atlético, por uma questão muito especial, Palmeiras, que se estruturou há bastante tempo, Corinthians, que sempre está aí. Então, você precisa encontrar soluções e ter uma equipe profissional muito voltada para entender esse processo como é hoje, é fundamental e no Inter nós temos isso. E agora a pergunta vem diretamente de Belo Horizonte. Everton Guimarães conversa com o Mano Menezes. Saudade, hein? Obrigado, Renata. Abraço ao Mano. E tem saudade mesmo, porque o Mano sabe muito bem, e não estou fazendo média, que eu não faço média, que ele está no meu top 5 já faz muito tempo, mesmo quando ele nem no Brasil atuava. Eu quero aproveitar para perguntar ao Mano sobre esse momento que o futebol brasileiro está passando, né, de uma certa, entre aspas, invasão gringa. Esse disse-me-disse, né, um provoca daqui, um cutuca de lá. Você também é meio ácido, às vezes, em algumas coisas que você diz e tal. Mas eu queria perguntar a você se há uma qualidade realmente, Mano, superior do trabalho, principalmente dos gringos que estão envolvidos aí em final de Copa do Brasil, liderando o Campeonato Brasileiro. Aqui o Pessolano faz um trabalho impecável no Cruzeiro, fenomenal. Como é que você vê isso? Há uma superioridade realmente do trabalho dos gringos ou há um certo desconforto dos treinadores brasileiros por causa do alto número de gringos que estão no Brasil e estão bem aqui no nosso futebol? Oi, Everton. Não, eu não acho que sou ácido, né? Eu tenho opinião. E às vezes, quando a minha opinião não é a opinião que vocês da imprensa têm, vocês classificam ela de ácida. Não. Eu acho que a gente vive um momento diferente no futebol brasileiro e eu julgo esse momento muito positivo para o futebol brasileiro. E sempre falei isso. Bons profissionais sempre agregam em qualquer lugar do mundo. Por que não seria assim no Brasil? E essa semana aqui estávamos conversando entre a gente da comissão e falando como vimos e como estamos vendo a melhora do futebol brasileiro de um modo geral na construção do jogo, no tipo de postura tática, né? E isso certamente já é o resultado de uma necessidade que apareceu com a chegada de novos profissionais.
O futebol é assim. E a gente tem que responder com qualidade de trabalho, a gente tem que responder com aquilo que é o essencial, que é dentro do campo. O resto, a parte de fora, sempre vai haver, né? A gente gosta da briga da Ivete Sangalo com a Cláudia Leite, a gente gosta da briga de fulano com cicrano. Por que a gente não gostaria da briga entre os treinadores, né? Isso aí rende bem, eu não vejo problema nenhum em ter opinião diferente, em trabalhar em cima das questões que acreditamos. E também é bem possível que, embora sejam bons treinadores, alguns dos treinadores estrangeiros também se equivocam e às vezes falam alguma coisa que não é tão adequada ou tão politicamente correta, e isso gera algum tipo de reação e a gente tem que respeitar a opinião de todo mundo. E dali, Mano Menezes. Que agora isso, Capelanes, a sua mano. pergunta. Vamos lá, grande Mano, Pera abraço só um pra pouquinho, ele. deixa eu só dizer uma coisinha antes. Os donos da bola, o programa lá no Rio Grande do Sul, eles estão em cadeia com o Jogo Aberto Nacional. Então tá todo mundo mesmo acompanhando o Mano Menezes. Muito obrigada, Meneghetti. Um abraço pra você. Capelanes. Vamos lá, Mano, um abraço pra você, parabéns pelo trabalho. Óbvio, a gente tem muito o que perguntar em relação ao Inter, mas para não fugir muito desse tema, que acho que é importante a gente abordar, a gente está em vias de uma Copa do Mundo e o Tite já declarou oficialmente que não vai ficar, independentemente de título ou não. Aqui, na minha opinião, o Abel Ferreira, de muito tempo, de 3 pelo menos anos para cá, faz um trabalho irretocável no Palmeiras. Você entende que, sem o Tite, talvez o Abel Ferreira fosse o nome mais preparado para assumir a seleção brasileira no próximo ciclo de Copa do Mundo, Mano? Boa tarde. Boa tarde, Capelani. É muito difícil a gente opinar sobre qual o treinador que está melhor preparado para ser o próximo treinador da seleção brasileira. Não consigo te dizer isso, embora concorde em gênero e número e grau que o trabalho do Abel é um trabalho excepcional há bastante tempo à frente do Palmeiras. Mas isso vai caber a quem de direito escolher, né? Eu já ouvi aí na semana passada alguma coisa sobre o Diniz, já ouvimos há algum tempo atrás sobre o Cuca, sobre o Renato, sobre o Rogério, né? Então temos grandes treinadores e acredito que o trabalho é muito especial, né? Especial e diferente. Posso falar com conhecimento de causa porque estive lá, né? Você na seleção é muito mais um selecionador do que um treinador de futebol. Porque o que faz muita diferença é as escolhas que você faz durante o período de preparação, geralmente de 4 anos, quando se consegue completar o ciclo, né? Penso que é isso que estamos fazendo bem feito para essa Copa do Mundo, que estamos aí com um ciclo de 6 anos com o mesmo técnico, e acredito que vamos colher os frutos desse trabalho contínuo, bem executado, muito criterioso que o Tite está fazendo, e eu espero mesmo que o Brasil chegue com as condições de poder disputar para vencer a Copa do Mundo. Mano, rapidinho, você aceitaria voltar para a seleção brasileira se o convite acontecesse? Renata, eu não acho que ser técnico da seleção brasileira é que nem você trocar de roupa, né? Eu já estive lá, já tive a oportunidade de estar lá, fiz o trabalho que achei que era o mais adequado para aquele momento para fazer. E penso que o técnico deve voltar para a seleção brasileira, especificamente no meu caso falando, quando você apresentar algo que te credencie, que te dê lastro, que dê confiança para estar lá novamente. Acho que preciso, se um dia isso acontecer, entregar conquistas, entregar vitórias nos próximos anos. Aí lá na frente, quem sabe, podemos pensar nisso novamente. Hoje eu não penso, hoje penso no internacional e dar o melhor que eu devo dar aqui, representando o torcedor colorado. Já pensou se em novembro, com um título brasileiro, puder pensar melhor nesse assunto? Eu ficaria feliz da vida. Rapaz, mas você tá numa pressão, né? Não, parar. Ó, mano, é
oportuno, porque aqui no programa, toda vez, historicamente, que o Inter empata ou perde, a minha vida é terrível, é insuportável. A culpa é minha. O Denilson, ó, como é que é? A culpa é minha. A culpa, às vezes só, mano. Não tem sido sua, não, viu, mano? Agora, o Denilson, ele deixa o meu ambiente terrível. Ele é o culpado, eu vou pro céu, ele não, porque não dá. É impressionante. São muitos anos aguentando. Então, mano, por favor, continue vencendo, fazendo ótimas partidas, né, Denilson? Pro meu bem, pro bem do programa, pra saúde mental. Nesse caso, eu tenho que agradecer o Mano, que estamos passando umas semanas boas aqui no Jogo Aberto. Mano, um abraço pra você. Estende o meu abraço ao Sidney, o teu fiel escudeiro aí já de um bom tempo. Foi meu companheiro no São Paulo. Então, um beijão também pro teu auxiliar. Voltar a falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro, olhando o calendário, principalmente os próximos 3 jogos, não só do líder Palmeiras, mas também do Internacional. Você acha que dependendo dos resultados aí o campeonato já vai estar definido? Pro sim, pro não? Obrigado por você estar atendendo a gente, cara. Prazer falar com você. Oi, Denilson, o prazer é grande também. E eu vejo aí que o sofrimento é recíproco, né? Não é só por parte da Renata. Também tem o teu. E é característica do programa. Então, vamos pelo menos fazer a nossa parte para deixar a Renata feliz, que já é meio caminho andado. Boa, inteligente. O campeonato tá muito disputado na classificação para Libertadores, está muito disputado. A gente tem o nosso foco muito forte nisso. E desde o jogo do Avaí, se eu não estiver enganado, eu usei internamente uma frase e os jogadores entenderam bem o que eu quis dizer. Mas tem um sonhozinho lá no final que a gente não pode abrir mão. Não temos o direito de abrir mão, pensando no respeito que temos que ter pelo torcedor colorado. E se alguém pode ainda ter uma ponta de sonho, somos nós, o Fluminense, que estão mais próximos aí do líder Palmeiras. Nós estamos fazendo no segundo turno 79%, quase 80% de aproveitamento. Se nós mantivermos esse aproveitamento, nós vamos chegar aí próximo de 75 pontos na tabela. Essa é a nossa parte que nós temos que fazer. O que vai acontecer para frente, o que vai acontecer no paralelo, bom, as próximas rodadas podem mudar isso ou podem manter aquilo que está o campeonato. E aí o Palmeiras aumenta cada vez mais as suas chances de confirmar o título. Se não, bom, aí quem sabe podemos ir um pouquinho mais além do sonho, mas aí temos que esperar, temos que continuar fazendo a nossa parte, que não é fácil. Estamos com 80% de aproveitamento no retorno, isso é acima do líder do campeonato, em termos de aproveitamento que ele tem durante todo o campeonato até aqui. Mas, ao mesmo tempo, o Palmeiras tem grandes adversários difíceis a serem batidos nas próximas rodadas. Nós também vamos ter todo jogo é difícil. A gente jogou com o Cuiabá aqui no sábado passado, chutou 15 bolas, os caras chutaram meia bola no nosso gol, mas o jogo terminou 1-0 e ainda tivemos um lance, que foi pro VAR de pênalti no final do jogo, quase que deixamos escapar. Então, a gente não pode descuidar de ninguém. Temos 2 jogos em casa, na sequência, que são Bragantino e Santos. Vamos pensar neles, um de cada vez. Depois podemos falar um pouquinho diferente ou manter esse discurso real, com os pés no chão, focado naquilo que estamos disputando hoje, nesse momento, que é a vaga direta para a Libertadores e que está bastante difícil de conseguir também. Gostei. Bom, esse é o Mano Menezes falando aí para o Jogo Aberto. Um abraço a toda a turma lá, a Renata, Chico, Capelanes, Denilson e a toda a equipe de apoio que nos proporcionaram reproduzir aqui um trecho da entrevista que o Mano concede exclusiva ao Jogo Aberto. Dávila, um assunto da aldeia também. Pedro Henrique, depois do São Paulo, tem outro gigante de olho no atacante colorado. Tem, Meneghetti, porque a comissão técnica do Dorival Júnior está interessada na contratação de Pedro Henrique para o Flamengo. Esse interesse partiu de um dos auxiliares do Dorival, que fez contato com o jogador por conta de questões de relacionamento para sondar. Mas o Internacional está muito seguro.
até do desejo do Pedro Henrique de permanecer em Porto Alegre em 2023. O fato é que o Flamengo é o segundo time que procura o Pedro Henrique nesta temporada de 2022, depois que ele, Pedro, acertou com o Colorado. Por tudo que eu ouço falar, nunca tive a oportunidade de conviver, o Pedro Henrique é um garoto, um jogador, tem 32 anos, de ótima cabeça, centrado, já rodou o mundo afora. Eu também estou escutando falar assim os depoimentos dos setoristas. Não, o Inter está seguro, o Inter tem contrato até a metade de 2024. Só que as coisas no futebol, elas não caminham como elas estão colocadas, o preto no branco, lá no contrato. Papel timbrado do Internacional e a assinatura do Pedro Henrique. As coisas não funcionam assim no futebol. Vamos para uma prática. O Flamengo é um gigante, a exemplo do Internacional, mas é um clube que está no Rio de Janeiro, que está disputando o título nos últimos anos em todas as competições. Às vezes não ganha, às vezes chega muito próximo, vai para a final, daqui a pouco ganha uma Libertadores, vai para a Mundial, está sempre ali ponteando. Isso mexe com o jogador. Mas a proposta do Flamengo para o Pedro Henrique não seria uma proposta próxima ao que ele recebe no Internacional, que eu nem sei quanto é e pouco me interessa, mas seria uma proposta de outros valores, porque o Flamengo tem um orçamento maior. E uma proposta do Flamengo ao Internacional pela compra do Pedro Henrique pode mexer, pode sensibilizar o presidente Barcelos. O Inter pagou 1 milhão de euros pelo Pedro Henrique, que é um valor abaixo e muito abaixo do seu futebol. Imaginem o Flamengo chegando aqui com 3, 4 milhões de euros. Imaginem o Flamengo chegando no Pedro Henrique com uma proposta para lhe pagar 2 vezes o que ele ganha no Inter, algo em torno, lá sei eu, de R$1 milhão, por exemplo, que para o Flamengo não é quase nada. Ficaria um negócio bom para todo mundo. Seria bom em tese para o Internacional, pelo menos para a gestão que está lá, e o Inter precisa vender jogadores, para o jogador e para o próprio Flamengo, e principalmente para o Flamengo. Portanto, eu acho que o torcedor do Inter tem sim que estar preocupado com essa possibilidade. Eu acho que quem não é o torcedor do Inter que está preocupado. Quem tem que estar preocupado é o Wanderson. Wanderson, eu se fosse tu, na boa, cara, na boa, tá? A minha leitura, o que eu vou fazer? Fala com o teu empresário e começa a divulgar os interesses que devem existir sobre o teu passe, tá? Porque assim, ó, semana que vem o Pedro Henrique já teve de São Paulo, o Flamengo certamente. Mas tu acha que o Pedro Henrique precisou fazer algum movimento do seu empresário? Tu acha isso? Na boa. Tu diminui todo mundo, Ribeiro. Para com isso. Tu diminui as pessoas, o talento e a capacidade. Eu acho, continuo com a tese de que tudo está na mão do Inter. E eu vou te dizer, ontem, e vou mais longe, tá? Eu desconfio sempre. Times, eu sei que o Flamengo vive um estágio financeiro diferente do Inter hoje. Eu entendo isso, tá? Mas, sinceramente, eu não consigo ver um modelo no futebol brasileiro, de clube brasileiro, comprando jogador de clube brasileiro, salvo quando tu quer te livrar. O Flamengo vai lá e oferece pro Inter um Marinho e mais 3 milhões e meio de reais, mas não balançam as estruturas do Beira-Rio. Não acontece na prática. Não, o Flamengo compra, né? O próprio Mikael, por exemplo, o Flamengo comprou do Goiás. Mas eu disse, a primeira frase que eu fiz, Diogo, foi times da mesma grandeza. O Goiás é vendedor para local. Tá, o Santos é da mesma grandeza que o Flamengo para ti? Por quê? Não, tô perguntando. Eu acho que é. O Flamengo comprou o Marinho do Santos. Tá, mas o Marinho era o que no Santos, exatamente? Titular, melhor rei da América. Não, mas porque tinha o Ângelo que eles liberaram. Não, mas ele era o rei da América. Não era, mas eles tinham um menino que queriam jogar. O Marinho nunca foi rei da América. O que tu pode dizer, o que eu concordo contigo é que isso não é nunca comum. vale a tese. Mas acontece, César. Não, acontece. Mas e o Inter precisa de dinheiro, César. A realidade... O Inter está precisando de dinheiro. A realidade, hoje, quando surgiu esse assunto, me veio o Ferreira na cabeça. Ontem tu rechaçou qualquer discussão com relação à comparação do Ferreira com o Pedro Henrique. Isso, rechaço. Pois fora de campo é parecido. Não é porque parecido. A segunda especulação que alguém falou pro jogador direto. Tu tá te alinhando com o Ribeiro Neto, que começa. O Ribeiro não tem, eu vou dizer a verdade para vocês, não tem nenhuma informação sobre esse caso. Mas nenhuma. Tá. Se entrar o Pedro Henrique aqui, eu vou ter que apresentar ele. Ó, esse aqui é o Pedro Henrique, porque ele deve ter visto o Pedro Henrique jogar 2 vezes. Aí ele está insinuando, é muito fácil o jornalista fazer isso, insinuando que o empresário do Pedro Henrique está ofertando o jogador no mercado para valorizá-lo. Pô, como é o nome do empresário do jogador? Nem sei. Não sabe nem o nome do empresário. Para que você, nem eu sei, porque isso não está acontecendo, Ribeiro. Olha, me admira tu, um baita do jornalista, 45 anos
Isso é a coisa mais... Você vai ver que andar pra frente no futebol... Depende do perfil do jogador. E o César tá cometendo erro de comparar a índole do Ferreira com a índole do Pedro. Os jogadores de característica. Um entrou com uma ação trabalhista contra o Grêmio. Meneghetti, o São Paulo não pode comprar o Pedro Henrique. Essa notícia não existe, Meneghetti. Ela não nasce, ela não começa. Ele pode. O Flamengo eu até aceito. O São Paulo ela não começa. O cara do São Paulo ligou pro dirigente do Inter. São Paulo pra acabou saber de as condições. receber. São Paulo... Mas aí o Inter não especula o Inter do seguinte, gente. Mas isso não é notícia pra ti, então. O Não São é, Paulo ligar pro Inter pra perguntar como é que é a condição do Pedro Henrique não é notícia. Só que a realidade é completamente diferente. Não existe possibilidade. A do Flamengo é diferente do A Inter. notícia que tu está embasando não é o interesse, é a preocupação. Sim. Tu está preocupado. Eu não vejo nenhuma razão para se preocupar. Eu só quero lembrar... o Real Madrid vem e oferece 15 milhões de euros. Pior do que isso, tudo tu bem. estás dando a entender, quando tu faz a relação com o Wanderson, que o Pedro Henrique chamou o empresário dele e falou assim, ó, pega aí umas propostinhas aí, vamos Não, o tentar Pedro Henrique ver não precisou se o fazer Pedro Henrique isso. precisasse disso. Não, o Pedro Henrique não... Mas então não insinuou isso. O Pedro Henrique não fez tá isso, com insinuando certeza. Está insinuando isso. Não, não estou Tá insinuando isso. E o César tá se mandando a tese. Meneghetti, o futebol... Pelo amor, Meneghetti. Mas o futebol é pródigo nesse Mas tu não pode dizer que todos fazem. O empresário está fazendo a parte dele. Mas o mundo do Tá jornalismo... fazendo a parte dele. Eu vou te dizer, Está valorizando o passo do cara mundo do dele. jornalismo também tem profissionais que não têm a conduta mais adequada, Ribeiro. Então a gente óbvio. não pode generalizar a crítica. Quando vem alguém lá, um dirigente de futebol, um técnico, e diz assim, porque vocês jornalistas, eu me rebelo. A generalização é burra. Sabe qual é o Tu erro? não pode julgar o Pedro Henrique pela régua de outros. O erro que tu está cometendo, e isso é raro, porque tu não erra, tu só se engana, entendeu? É que eu não disse que está certo ou errado. Não disse o que eu pelo contrário. Mas qual é o erro que eu cometi? Eu não falei... Eu não falei. Tu está dizendo que eu acho errado, eu não estou dizendo isso. O Mano está sendo questionado agora sobre o Pedro Henrique e Wanderson. É isso, Paulinho? Que a gente Então tem bota no uma ar. ideia de jogo e sempre que possível eu vou repeti-la, porque essa ideia de jogo deu 80% de aproveitamento para a equipe no segundo turno, deu a melhor campanha até agora. Então não é nada coerente um técnico mudar uma coisa que vem dando muito certo, né? Então, eu acho que é importante termos jogadores que iniciam o jogo, termos ótimos jogadores que entram durante o jogo. Esses jogadores são tão decisivos quanto os jogadores que começam o jogo. Eu acho que isso que tem feito a diferença, né? A gente ter uma equipe muito boa que inicia os jogos, mas ter também peças que entram e são decisivas quando entram no jogo. Um time, para fazer campanha como nós estamos fazendo, tem que ter essas duas coisas muito boas e a gente tem, graças a Deus. E essa é uma competência da direção, de quem encontrou os jogadores, mesmo lá fora, num mercado um pouco desconhecido nosso, para, sem dúvida nenhuma, agregar qualidade. E é isso aí que está transformando o Internacional neste ano de 2022. Essa resposta do Mano Menezes foi em cima da disputa por titularidade entre Wanderson e Pedro Henrique. E eu defendo que os dois joguem na equipe titular. No intervalo e na live do YouTube, o Dávila conversa com todos vocês. Chega mais aqui na live dos donos da bola. Enquanto os guris lá embaixo tomam uma água, a gente bate um papo, aquele combinado de sempre. Não esquece de deixar o like e vamos juntos aqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Deixa eu só tirar esse aqui de trás do celular. Vamos ver aqui, ó. Aliás, Lucas Dias, o setorista de Inter lá na Rádio Bandeirantes, esteve aqui há pouco e me disse que teve um recadinho indireto pro Meneghetti lá no treinamento colorado, viu? E o recado foi o seguinte: tô vendo a campanha para que jogue Wanderson e Pedro Henrique, mas só vai jogar um. E o Mano, na entrevista ali pra Renata, falou isso. Aliás, Paulinho, por que a Renata só mandou beijo pro Meneghetti? Sabe dizer? Por que só o Meneghetti? Por que eu não ganhei um beijo? É bruxaria, né? É bruxaria. Só pro Meneghetti. Tá todo mundo trabalhando e só o Meneghetti ganha atenção. O Mano é que deu essa letra aí no treino? Como é que é? O Mano é que deu essa letra aí no treino? Não sei se foi o Mano, né, Menega? Não posso dizer se foi Mas o Mano. falou pros jornalistas ali. Falou, teve um papo ali pelo gramado dizendo o seguinte, ó. Tô acompanhando, alguém falou, tô acompanhando a campanha Pedro Henrique e Wanderson.
Que bom. Mas não vai acontecer, é só um. Que bom. Mostra que tá na audiência do Donos da Bola. Bem que ele faz. Não, e já garantiu a mijada, né? O negócio é o seguinte, eu vou ter que dar uma chegadinha no próximo treino do Inter. Tem que dar uma chegadinha pra dar uma organizada nas coisas lá. E mostra que vai perder uns sócios da tua organização, né? E vou no treino também do Grêmio. Não, final de semana é de folga, lá não tem treino. Isso, final de semana treino nenhum, é folga. Tem que combinar com a escala do Renato, tá? É o pior, não é isso. Aqui, ó, volta pra mim aqui, volta pra mim, deixa eles conversar lá embaixo. Volto pra ler vocês, né? Pô, eu não falei com vocês ainda. O que tem aqui, ó? Soares Salam, mandando um abraço. Valeu, Soares. Assume, Dávila. O quê? A gente tem que questionar aqui o quê sempre. Luiz Henrique Cardenuto. Dávila, manda um abraço pro meu avô de Santa Cruz do Sul. Mando sim pro teu avô, pra tua avó também. Manda um abraço pra toda a tua família. Fique tranquilo em Santa Cruz do Sul, cara. O Lucas Pereira tá numa treta sincera aqui com o Roberto Muniz, viu? Dávila, qual a chance do Real Madrid repatriar o Lucas Silva ou trocá-lo por Toni Kroos com o Grêmio? É o Evandro Lazarotto, é uma ideia que a gente poderia levantar, né? Animar, mas, bom, Toni Kroos é cascudo, acho que tá no pique Grêmio, tá no perfilzinho ali. Acabou, lamento. Tem um outro grande evento, este é em São Paulo. Em São Paulo, decisão, Campeonato Brasileiro Feminino, 14h deste sábado. Transmissão da TV Bandeirantes, transmissão da Rádio Bandeirantes, o Internacional contra o Corinthians, buscando o título, Meneghetti. E aqui eu trago uma visão otimista para as gurias coloradas. O Inter tem uma grande campanha fora de casa, tá? De 9 jogos fora, nesta competição, venceu 6. Ou seja, existe uma esperança, Meneghetti. Lembrando que foi 1-1 no estádio Beira-Rio, o jogo amanhã às 14h, e o Colorado contando com o apoio do seu torcedor. Tem vários ônibus saindo de Porto Alegre hoje no final da tarde. 39 mil torcedores são esperados, uma nova marca positiva no futebol feminino de público. Um grande jogo neste sábado, quem sabe, Meneghetti, o maior evento esportivo no Brasil no final de semana. É sim, rivalizando com a Stock Car em Santa Cruz do Sul, mas é um baita evento, no futebol é o maior sem dúvida alguma. Olha só, a Rádio Bandeirantes fará uma grande cobertura desta decisão do Brasileirão de Futebol Feminino. A Rádio Bandeirantes a partir da 1h, né? 1h. O jogo é às 2h, né? Eu estarei ancorando. Boa. Marcos Couto narrando. Michele Silva nos comentários. Teremos o repórter Felipe Machado da Band São Paulo ao vivo com a gente, direto lá do Itaquerão, tá? E é claro, né, torcendo para as meninas. Aliás, eu quero dizer... tem a TV Bandeirantes. E a Band TV... Né, o Brasileiro Feminino é na Band TV, no sábado às 2h, também estará acompanhando o jogo, cobrindo, transmitindo o jogo. E a nossa Esther Fishborn está lá para acompanhar todos os movimentos do Internacional. A Esther está viajando hoje já, né? Isso, e vai alimentar os canais digitais da Bandeira. Será uma grande cobertura. Que beleza. Que, aliás, será no sábado ampliada, sabe por quem? César Cidade Dias. Que momento. A partir das 5h, ao vivo! Eleição da Arena com a eleição para a renovação do Conselho. E assim, não subestime essa eleição, tá? O Grêmio começa a escolher o seu presidente indiretamente nesta eleição. Que a renovação do Conselho vai ter impacto na eleição do Conselho para ver quem é o candidato depois que vai para o pátio. Então começa tudo, né, César, neste sábado. E pode, inclusive, terminar, né? Exatamente. Esse é que é o grande ponto. Amanhã talvez seja a grande eleição. Vou criar uma figura aqui. Um dos candidatos, são 4 candidatos colocados hoje. 4 candidatos. Vamos imaginar que um não faça a cláusula de barreira no Conselho. Ele vai continuar candidato? Não. Se ele não tem apelo popular para botar no Conselho, ele não vai continuar. É verdade. Então, amanhã é o dia. Eu acho que as peças, 6h30 vai sair a decisão, nós vamos estar ao vivo na Rádio Bandeirantes. Ao vivo.
as peças vão estar todas colocadas no tabuleiro. Muito bem, olha só, KTO.com, a nossa casa de apostas, Donos TV é o teu cupom promocional para que tu ganhe na KTO 20% de bônus no primeiro depósito. Vou ler um texto aqui que é uma novidade da KTO, hein? KTO.com lança mercados de apostas ligado às eleições gerais no Brasil. Não é só futebol, não é só esporte. A KTO.com lança nesta sexta-feira, 23, uma área especial em seu site, KTO.com, para apostas sobre o primeiro turno das eleições gerais do dia 2 de outubro. A proposta, é estrear no Brasil uma prática já usual em países como Estados Unidos e Inglaterra, onde é possível palpitar sobre grandes acontecimentos fora das fronteiras do esporte. É mais uma alternativa lá na KTO.com. Vamos palpitar para Inter e Corinthians? O meu palpite é Corinthians 0, Internacional também 0. Vai para os pênaltis, Ribeiro Neto, rapidinho. Meu sonho é que a KTO lance o Ribeiro Neto, é mais parecido com o Richard Gere ou Brad Pitt? Obrigado pelo rapidinho. Teu palpite, então? 0-0. Corinthians 2-0. 2-1 pro Inter. 2-1 para as O Dávila tá lá para palpitar ou não, Paulinho? 2-1 Inter, Menegas. Boa, boa, boa. Internacional seria campeão daí. Vamos colocar o resultado final da nossa enquete interativa, que está na live do YouTube. Dos jogadores que estão retornando do departamento médico, qual será o mais importante para o Grêmio? Kahneman, metade, 50 pontos percentuais. Nicolas, 15, Ferreira, 35. Hoje às 7 da noite, Donos da Bola, versão rádio, na FM 94.9, canal do YouTube Esporte Band RS. E amanhã, uma grande cobertura do Grupo Bandeirantes. Rádio Bandeirantes e Band TV para a decisão do Campeonato Brasileiro Feminino, que é às 2 da tarde em São Paulo, Corinthians e Internacional. Um baita final de semana para todo mundo. A gente se encontra na próxima segunda-feira ao meio-dia, mas na Rádio Bandeirantes o final de semana é de muita cobertura esportiva. Tchau, gurizada.